O projeto do Flamengo para o estádio próprio reúne características definidas. O clube decidiu que, mesmo com outras alternativas, a área do gasômetro é a ideal. A característica arquitetônica é bem diferente do Maracanã e se assemelha mais ao Santiago Bernabéu, do Real Madrid. Após reuniões internas e com a Prefeitura do Rio, Rodolfo Landim garante ter cartas na manga para pagar menos pela compra do terreno, que ele pretende concluir até o fim deste ano. O terreno do gasômetro tem 87 mil metros quadrados. Dos 16 grandes estádios brasileiros, apenas a Arena da Amazônia, 74 mil, e a Arena da Baixada, 44 mil, que estão situados em áreas menores, com 43 mil e 44 mil de capacidade de público, respectivamente. Todas as outras arenas com capacidade acima de 50 mil têm área mínima de 119 mil, caso da Fonte Nova. Para ter um estádio de 80 mil pessoas num espaço reduzido, o Flamengo aposta numa construção mais vertical e bem diferente do Maracanã. É sim possível colocar um estádio de 80 mil pessoas numa área de 87 mil. A gente já fez um anteprojeto de colocação desse estádio. Ainda daria a chance de a gente fazer uma grande praça na frente. Em volta dessa praça, a gente poderia colocar uma série de restaurantes, pontos e tal. Nessa praça, inclusive, poderíamos colocar telões para quem não tiver condição de ir aos grandes jogos ou para quem não conseguir ingresso. Tudo isso já foi pensado. Quando foi testado para uma capacidade de 80 mil pessoas, mas é claro que tudo isso levando em consideração algumas expectativas em relação a demandas de espaço de saída, por exemplo, para atender a legislação de corpo de bombeiros e uma série de coisas. Mesmo levando em consideração tudo isso, caberia um estádio de 80 mil, seria uma arena bem mais vertical. Questionado se o Signal Iduna Park, do Borussia Dortmund, servirá de inspiração para o Flamengo, Landim acenou com a cabeça de forma positiva, mas citou o estádio do Real Madrid como outro exemplo do que se aproxima das ambições rubro-negras. Quando você usa o Maracanã, ele tem um desenho mais antigo, um desenho aberto. É parecido com os estádios antigos, nos quais você tinha ainda uma pista em volta. E a ideia é que seja um estádio bem mais encaixado. Um exemplo é o do Real Madrid, um estádio bem mais vertical. O segundo mandato de Landim na presidência do Flamengo termina no fim deste ano. Apesar da difícil negociação com a Caixa Econômica Federal, que administra o fundo de investimentos que adquiriu o terreno do gasômetro, o dirigente rubro-negro está confiante na conclusão da compra da área até dezembro. Eu acredito que sim, não vejo por que a gente não tem condição de poder fazer isso até lá. Isso não é só o Flamengo, né? Envolve o detentor do terreno. Você convencer esse detentor desse terreno que hoje pertence a um fundo que é gerido pela Caixa Econômica Federal de que isso é um bom negócio para eles. Então isso vai depender de tratativas e da vontade de terceiros, mas o que a gente quer mostrar é que tudo isso faz todo sentido. Landim acredita que a transferência do potencial construtivo da Gávea reduzirá substancialmente os gastos do Flamengo na compra do terreno do gasômetro. No entendimento do clube, a construção de um estádio moderno e de grande porte exigiria no total um investimento entre 1,5 bilhão e 2 bilhões. O potencial construtivo diz respeito a quanto você pode construir em seu próprio terreno respeitando a zona da cidade em que ele está localizado. Toda cidade tem um plano diretor com as características de cada região. E cada uma dessas áreas tem regras próprias para a construção. A transferência do direito de construir, TDC, é o instrumento urbanístico que confere ao proprietário de um lote a possibilidade de utilizar seu potencial construtivo em outro lote, vendê-lo a outro proprietário ou doá-lo ao poder público, diz a norma da Prefeitura do Rio. Nessa região aqui onde estamos, na Gávea, esse potencial é algo como 3,5 vezes para cada metro quadrado. A Gávea tem algo como 70 mil metros quadrados. Então, teoricamente, você tem um potencial construtivo de 200 e tantos mil metros quadrados. Hoje aqui na Gávea, a gente tem 30 mil metros quadrados construídos. Mas nós temos aqui um plano que a gente já apresentou inclusive aos nossos conselheiros, que é um plano que a gente chama da Nova Gávea, com uma série de construções.
Nem quero antecipar aqui, mas envolve hotéis temáticos e uma série de coisas que a gente pretende fazer aqui. E a gente iria reservar esse potencial construtivo para isso. Tirando isso, a ideia é que a gente pudesse utilizar esse potencial construtivo que sobra, que nas nossas contas seria algo como 170 mil metros quadrados, para poder utilizar como moeda de troca eventualmente para uma eventual compra do terreno lá e mais do potencial construtivo que a gente teria que utilizar lá naquela região. Landim e o Flamengo entendem que o fato de a Gávea ter o metro quadrado muito mais valorizado do que a zona portuária do Rio de Janeiro, área que abriga o gasômetro, atenua os custos da compra do terreno. Aos risos, Landim se refere ao apoio do prefeito Eduardo Paes, torcedor do Vasco, e afirma que o rubro-negro pagaria verba semelhante ao que o rival teria de desembolsar pela reforma de São Januário. Podemos fazer uma conta rápida, estamos falando de sobrar 170 mil metros quadrados, em relação ao potencial da Gávea. O potencial construtivo aqui é mais ou menos de 3 mil metros quadrados. Dá perto de uns 500 milhões. Que é mais ou menos o que a gente viu aí que é o que está sendo aprovado como ganho de potencial construtivo, multiplicado pelo valor que tem, do Vasco da Gama. Então nada mais justo do que fazer alguma coisa também para o Flamengo, né? Falou Landim. Assim que tivermos mais informações sobre esse assunto e outros, postaremos aqui para mantê-los informados. Saudações rubro-negra.